No vídeo de ontem a gente falou da importância do 7 e hoje a gente vai ver que existe um nome de Deus, sagrado e secreto até certo ponto, que também é baseado na numerologia do 7. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Behar junto com Behukotai. Hoje eu estou focando nos parágrafos 17 e 18 do Zohar. Estamos no segundo ano de leitura. Existe uma oração cabalística chamada Ana Bekor, que eu vou deixar um link aqui para uma gravação que eu acho muito bonita. Existem várias versões. E o Ana Bekor, muita gente às vezes só conhece como isso, como uma bênção cabalista, né? Como uma oração cabalista. Mas, na verdade, o Ana Bekor tem em si oculto um nome sagrado de Deus. Como é que esse nome é extraído? Das iniciais das palavras. Então, por exemplo, Ana, Bekor, Gedulat, Emincha. Você pega Ana, Aleph, Bekor, Bet, Gedulah, Gimel e por assim por diante. E assim você forma 7 grupos de nomes com 6 letras cada. Então a gente viu ontem o valor do 7, né? E o Ana Bekor ele é todo construído em torno do 7. Mais do que isso, se você pegar então as letras, nós temos 7 grupos vezes 6 são 42 letras, mais os 7 grupos em si, né, o conjunto das 6 letras, nós chegamos no 49, que a gente discutiu no Zohar de ontem. 49 tem a ver com 7 vezes 7, 7 períodos de 7 semanas, tem a ver com chegar no 50º, né, o jubileu, o ano que fecha um ciclo de 7 ciclos sabáticos. Então é um nome ali muito ligado a tudo isso. Cabalisticamente falando, é um nome ligado a Binah. Tá? Sempre que a gente fala de 50, a alusão deve ser, para quem conhece Kabbalah, Binah. Então é um nome que faz, por exemplo, a gente voltar à nossa raiz, ao nosso estado de perfeição, dentre outras coisas. Tá? Então, o nome do Ana Bekor, o nome que está oculto no Ana Bekor, ele também tem uma ligação com as Sfirot, que a gente chama de Sfirot de um processo, as Sfirot de Seir Anpin. Por quê? Porque cada grupo, como eu falei, cada um dos grupos de 7 tem 6 Sfirot. E essas 6 sempre nos remetem a Seir Anpin. Né? Então, Hesed, Gevurat, Tiferet, Netzach, Hod e Esod. Ou seja, o nome tem ali um monte de relações internas que o fazem um nome bastante completo. Agora você pode falar o seguinte, tá, mas de onde sai tudo isso? Né? A Kabbalah tirou de onde tudo isso? Na Bíblia não tem nada de alusão a isso. Tem, mas da forma velada que a gente sabe que a Bíblia costuma usar. Um dos lugares em que esse tipo de relação é aludido está, por exemplo, no profeta Isaías. Se você for em Isaías 6:2, você vai ver ele falando de um grupo de anjos chamado Serafim. Os serafins, eles são os anjos mais elevados que a gente tem na hierarquia angelical. E o Isaías ele descreve que os anjos tinham 6 pares de asa. Por que justamente 6 pares? Né? É uma alusão a isso que nós estamos falando. A esse número 6, aos agrupamentos que formam depois 7 grupos, e 7 vezes 6, 42, com as 7 palavras, 49. A lição final, então, é que também quando eu estou recitando o Ana Bekor, alguns ensinamentos dizem que eu estou criando anjos do mais alto nível, mais especificamente o serafim. Então, quando eu recito o Ana Bekor, quando eu ouço o Ana Bekor, mesmo que eu não saiba recitar, eu estou me conectando com esse tipo de energia e criando um anjo mais elevado. Eu estou então recebendo energia da árvore da vida, estou me conectando com Binah, estou criando o serafim, estou falando com um dos nomes de Deus mais sagrados que tem. Percebe quantas coisas acontecem só por causa dessa oração cabalística baseada no 7, o Ana Bekor. Um bom dia a todos e tudo de bom.